super branco só tem esse. Tem? Branco? Tinha dois bolos aí. Ah, tem mais um rolinho. Não é muito, não. Não. Oi, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Cheguei. É isso aí, vamos todas chegando. Hoje, gente, no nosso Dia Internacional da Mulher. Vamos fazer essa live aí, descontraída, de uma peça simples, mas super vendável, que eu quero ver todo mundo fazendo e vendendo. Gente, nós estamos aí há praticamente um mês da Páscoa. Hora de fazer e vender, porque é uma peça fácil de vender. É uma forma de você presentear, né, com bombons que tem um custo bem mais acessível do que um ovo de Páscoa. De uma forma totalmente diferente, né? Que fica assim, muito fofinho. Ó, já vi que estão falando. A Carol, que é amando cada projeto do curso. Eu fico muito feliz, gente, porque o sucesso do curso da Bowlbox hoje é graças a vocês. Para quem está iniciando, melhor máquina que costure plástico, sintético e tecido, eu costumo falar que a melhor máquina é aquela que cabe no nosso bolso, né? Para quem está começando, tiver condição de já investir numa máquina industrial, que você, né, mais para frente não vai precisar trocar, ótimo. Se não, vá na máquina doméstica. Eu sou a maior defensora da máquina doméstica, porque até 2020 eu nunca tinha costurado numa industrial. Então, toda a minha base de costura é numa máquina doméstica, fazendo os produtos da Bowlbox, né? Então, para doméstica, eu indico a Singer Facilita Pro, tá? Que é uma máquina que tem estrutura de metal, uma máquina mecânica, uma máquina mais robusta. Para industrial, eu indico qualquer modelo da Jack, lá com o meu parceiro Lucas, da SM Shop. Tem cupom de desconto da Bowlbox, Bowlbox, ele tem o melhor preço do mercado, cobre qualquer preço, entrega via frete gratuito e por aí vai. Tem um atendimento maravilhoso e um pós-venda excelente, que é muito importante. Já entrega a máquina montada, né, pronta para regulada, pronta para o uso. Ô, gente, esse projeto, muita gente, eu enviei a aula, né? Nós enviamos a aula desse para muita gente. E muita gente me perguntou sugestão de preço, essas coisas, e a gente vai falar hoje também na aula, tá? Como a gente tem aí um mês da Páscoa, gente, é uma ótima oportunidade para fazer e vender. E aí, ai, Fernanda, mas eu não tenho para quem vender. Tem sim, gente, a gente sempre tem. A gente tem vizinho, a gente tem amigo, a gente tem grupo de escola. Ah, mas eu não tenho filho. Mas você tem uma amiga que tem filho, pede para ela colocar lá no grupo da sua escola, tira uma foto bonitinha. Vocês viram uma foto que eu tirei e coloquei dessa peça? Tirei aqui em frente a Bowlbox, na loja do lado, que a moça é uma arquiteta, ela tem uma planta. Eu coloquei lá e tirei uma foto. Então, assim, a gente precisa fazer e mostrar o nosso trabalho. Hoje, por exemplo, os ovos de Páscoa estão numa faixa de R$50, né? Para fazer esse projeto aqui, você gasta R$4 de custo, gente. R$4. E para fazer esse aqui, que é a maleta que a gente vai fazer hoje, a gente gasta R$6, tá? R$6. É praticamente uma passagem de ônibus. De ônibus da cidade, assim mesmo, né? Então, gente, é uma oportunidade de vender
e fazer dinheiro. Nós temos 30 dias para Páscoa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui meu, tá? Eu tenho 2 filhos. A minha filha de 13 anos eu nem conto, porque adolescente, né? Então, assim, na escola são vários professores. Ela não iria dar para os professores. Mas o meu filho de 7 anos, ele tem a professora da escola, tem a de inglês, ele faz futebol em 2 lugares diferentes, tem professor de natação. Só aí seriam 5 lembranças, né? Então, fica muito viável a gente fazer isso. Igual eu falei lá, uma caixa de bombom cabe aqui dentro. Gente, a caixa de bombom, o negócio fica lotado. Não precisa colocar uma caixa inteira, né? Você compra uma caixa de bombom e divide em 2. Essa aqui mesmo, ó, tá toda cheia. A caixa de bombom, se não me engano, vem 16 bombons. Você pode dividir, pode, né, pede lá pro seu filho fazer uma cartinha, escrever alguma coisa. Os que não sabem escrever, faz um desenho. E é assim que a gente tem que mostrar nos grupos de... Olha só, aqui eu coloquei 2, 4, coloquei 6 bombons, tá? Ele já fica bem firme, olha, 6 bombons. Então, praticamente seria dividir a caixa de uma caixa em 3. Então, esse tipo de argumento, gente, que a gente tem que saber fazer para a gente vender para os nossos clientes. Então, no grupo do WhatsApp, você vai tirar a foto mostrando ela assim, cheia de bombons e tal. E aí você vai escrever lá o valor, vamos supor, R$25 sem os bombons. Aí você escreve lá um textinho, olha, você pode dividir uma caixa de bombom em 2 embalagens ou até 3. É assim que a gente compra, porque a gente precisa, que a gente vende, a gente precisa exemplificar isso para o nosso cliente formatar na cabeça dele e tomar a decisão de compra. Então, por exemplo, Fernanda, eu sou doida para ser aluna Bowlbox e ainda não tive condição. Agora é uma ótima oportunidade. Você vai estar fazendo uma aula aqui comigo gratuita, vai fazer as lembranças e vai vender. Se você vender 30 desses, 30 a R$25, dá quanto? Peraí. Porque, gente, ó, 30 vezes R$25 dá 750. Você compra o curso da Bowlbox e ainda paga o investimento de todo o material. Então, você vai vender muito mais de 30. Por quê? Você não vai precisar de 30 pessoas. Você vai precisar, uma pessoa vai comprar 2, uma vai comprar 1, a outra vai comprar 4, outra... Entendeu? É assim que a gente faz. Então, hoje nós vamos fazer a maletinha. A maletinha, gente, nós vamos usar o mesmo molde deste, porém, eu fiz uma alteração na orelha. Eu aumentei a orelha e vou mostrar aqui pra vocês como. Olha aqui, pra vocês verem. O ovinho é da mesma medida, tá? Mas tá vendo que a orelha tá mais até lá embaixo? Eu aumentei a orelha por causa do canal, pra ser mais largo. Aqui, ó. Aqui ele vai passar embaixo da alça pra gente dar o nozinho. Outra coisa, eu calculei esses custos todos em cima dos materiais, né? Indo lá na loja e comprando. Gente, eu tenho certeza que todas vocês têm retalho em casa, de tecido, de sintético, tá? Então, assim, ó, com 1 metro de plástico, vocês fazem 20. Tô dando só uma geral, assim, pra vocês se situarem, terem uma ideia do que vocês precisam. Eu usei o plástico 0,30, mas o plástico 0,20, ele tem um custo mais barato e ele pode ser usado também, tá? Geralmente, o que a gente faz?
a gente usa plástico mais grosso quando a gente quer estruturar alguma peça. Nesse caso aqui, é uma peça que não tem necessidade de ter estrutura. É uma peça pequena, né? É como se fosse um estojinho. Então, pode usar muito bem o 0,20, tá? Ou seja, use o que você tem. Retalhos, gente. Você vai na loja, é um pedacinho. É isso aqui, ó. Você não precisa ir em loja, você vai usar o que você tem aí em casa. O 0,40 dá pra usar? Dá, gente. Dá pra usar qualquer plástico. Dá pra usar plástico com cor, né? Dá pra usar fazer ela toda no sintético também. Dá pra fazer no sintético, dá pra bordar. Dá pra fazer muita coisa. Pensem sempre como eu posso ganhar mais mantendo a qualidade. Se o plástico 0,40 custa 2x e o plástico 0,20 custa x, os dois nesse tipo de peça vai me dar o mesmo resultado, trabalhe com o 0,20, que é o mais barato, vai diminuir o seu custo e aumentar o seu lucro, tá? Então essas coisas que a gente tem que pensar na hora que a gente vai fazer. Os moldes, gente, eu enviei para todo mundo que respondeu lá no feed um Reels dos ovinhos, né? Que mostra eu fazendo. Tem a aula passo a passo dessa e hoje nós vamos fazer essa. Então é só responder lá que depois a gente envia. Gente, outra coisa. Então, ó, essa, como é uma maletinha, ela cabe mais coisas. Uma caixa de bombom já fica pouca assim, porque ela tem uma profundidade. Então, o que vocês podem fazer? Mas eu quero dar nessa e tal. Coloca um papel celofane no fundo para fazer volume. Ou coloca um papel de seda, tá? Então, nós vamos começar aqui agora fazendo pela a orelhinha. Essa mais larguinha, gente, ela já é uma maletinha. Tá me perguntando por quanto que pode vender. Essa aqui, olha, por uns R$40 você consegue vender. Lembrando que ela é R$6 o custo de material, gente. Isso não está envolvido o tempo que você demora para fazer. Claro que quem tem mais prática faz mais. E isso, o que acontece? A pessoa ganha mais, porque diminui o custo de produção. Quem está começando, quem tem dificuldade, às vezes, para passar ao vivo ainda, alguma coisa, demora um pouquinho mais. Então, aumenta o seu custo de produção. Mas, pensa assim, é uma forma de eu usar materiais que eu tenho e fazer dinheiro para comprar o custo da Bobox no próximo mês. Então, gente, é vender aí, que aí vocês não vão ter desculpa. Fê, vendi até aquilo e consegui comprar o seu curso. Porque, gente, R$6 você vai gastar aqui de custo. R$4 para essa. E aí você pode vender aí na faixa de R$25 a R$35, qualquer uma das duas, tá? Preço, valor, né? Vai muito também do público. Tem que ver como que vai ser a aceitação. Tem que mostrar o trabalho, gente. Coloca lá nos grupos de escola, gente. É uma oportunidade ótima de vender isso essa época. Igual eu mostrei pra vocês aqui, do meu filho. Isso eu não falei, professora dentro da escola, que tem professora de artes, professora de educação física e por aí vai, que acaba que todo mundo dá uma lembrança, né? Então, vocês podem, vocês mesmas podem sugerir, gente, podemos fazer assim para todos os professores, aí a gente faz uma vaquinha, cada um dá um tanto, fica viável para todo mundo. Se vocês quiserem, eu posso comprar mesmo o bombom e colocar para vocês, aí vai da sua disponibilidade, tá? O que acontece? O ideal é a gente vender só o nosso produto, tá? A gente mostra o produto recheado, mas o ideal é a gente vender só o nosso pra gente não ter
esse tipo de trabalho, de ter que ir lá nas lojas americanas comprar o bombom, essas coisas. Mas se não, é uma época que você não pode ficar pensando muito nisso não. Se você for até a loja comprar, você tem que embutir isso no preço. Não só o preço do produto, do bombom, como o seu trabalho de deslocamento, de ir lá e comprar, tá? Porque tudo isso é dinheiro. Tá me perguntando se eu tenho essas maletinhas para vender. Eu não tenho, mas tem várias aí na live que eu tenho certeza que podem te vender. Eu não vou vender as maletinhas, gente, porque hoje a minha produção eu não consigo parar para fazer isso. Porque no dia que eu mostrei, já foi um boom nos meus stories disso, que senão eu ficaria agora só fazendo isso. E aí, como eu tenho outros projetos maiores, eu abro mão e não vou vender. Por isso que eu quero que vocês vendam muito. Então vamos lá. Nós vamos usar aqui os mesmos materiais que a gente fez para fininha, que é o plástico cristal, o vivo, tá? Esse vivo é o vivo pronto, que a gente compra na loja, mas pode fazer também usando o espaguete, da forma que vocês tiverem. Eu aqui na Bobox, eu gosto muito de usar espaguete. Eu faço o espaguete e encapo ele com viés. Como é uma lembrancinha assim mais rápida, eu vou fazer usando o vivo de plástico. Então, gente, eu não estou vendendo, tá, gente? É só o preço de custo que eu estou passando para vocês, das maletinhas. Vamos usar tecido. Eu peguei aqui, ó, um tecido, tá? Um tecido de tricoline. Pode ser o mesmo tecido. Ó, o mesmo tecido. Um retalho. Os moldes é o mesmo da outra, gente. Porém, a orelha, eu aumentei essa orelha, ó. O ovinho é o mesmo, tá? Já cortei aqui 2 vezes. Pra gente fazer o acabamento do vivo. Isso quando eu for fazendo eu vou explicando também. Vamos ter um fole ou canal do zíper, como vocês quiserem chamar, zíper e o freio. Estou usando um sintético e estou usando o forro, que é o bagum, que é um plástico, né, impermeável, que possui no verso um substrato, um tecidinho que deixa esse plástico mais forte. Quando a gente fala mais forte é para evitar de rasgar facilmente. Em relação à orelha, deixa eu pegar minha orelha aqui do molde, peraí. Gente, então eu já enviei para todas, né, o molde. Vocês imprimem aqui numa folha de papel A4. Eu dei o preço, gente, de 25 a 35, 40 reais para essa aqui, ó, tá? Que é a mais larguinha. O que nós vamos fazer? Olha só, eu fiz a orelha praticamente a mesma coisa. Vocês estão vendo? Eu coloquei ela aqui em cima e fui alargando ela. Gente, essa orelha é na mão mesmo que a gente faz. É um desenho para fazer na mão. Vocês estão enxergando bem aqui? Minha mesa? Parece que tá escuro. Vocês estão enxergando aqui? Obrigada, Joelma. Gente, não, fazer uma embalagem especial para entregar isso, eu acho que não. Eu acho que essa já é a embalagem, já é todo um charme. Se você tiver uma sacola da sua loja, essas coisas, tudo bem, mas eu já acho que fica super bonitinho. Imagina as crianças chegando na escola para levar assim, que fofura. Eu também tô achando escuro aqui. Gente, olha lá, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o molde que vocês já têm. E aí, gente, a parte de cima da orelha vai ser a mesma coisa.
tá? O que a gente vai fazer? A gente vai só aumentá-la no comprimento. Então, ó, vou pegar o molde aqui, risco até o meio da orelha. Aqui, ó. Risquei o molde até o meio da orelha. Vou colocar a orelha aqui para vocês verem. Ó, eu risquei até aqui, o meio da orelha. E agora eu vou puxar essa orelha um pouquinho para baixo. A altura da orelha aqui, ela vai ficar com 25 centímetros. Puxei a orelha e vou fazer o resto. Deixa eu ver se a minha tá dando 25. Gente, não fiquem... Tá. Não fiquem neuradas com esse negócio de... Ai, minha orelha não tá certinha, não tá isso, que aquilo não. Que dá certo, tá? Essa orelha é um desenho que eu fiz à mão. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou tirar aqui a orelha que vocês têm o molde. E vai ficar assim, ó. Aí agora é só conferir junto com a minha aqui. Vou afinar a minha um pouco aqui embaixo. Aí, gente, é só cortar. Não, aqui vai cair uma chuva. Para tirar os comentários, você tem que escrever arroba no comentário e não enviar. Então, gente, façam com retalhos. Todo mundo tem retalho de tecido aí. Não vai gastar dinheiro com tecido, não. Não precisa ser tecido de coelhinho, de cenourinha, nada. Se você tiver, maravilha. Mas se não tiver, gente, aí, ó. Tá vendo? No olho. Fica assim. Tá? Primeiro passo é esse. E aí a gente vai fazer aquela costurinha em volta. Vamos aqui fazer um retrocesso, deixar um espaço pra gente desvirar e continuar costurando. Então, eu vou colocar lado direito do tecido encostando no lado direito do tecido. Pra não sair do lugar, pode colocar aí um alfinetinho. Se quiser passar esse tecido também, gente, passa, fica lindo. Esse esquema do arroba não funciona mais, não? Ih, então tô por fora. Pensei que tivesse funcionando. Então, gente, vamos lá, hein? Vou abaixar a luz aqui. Vai ficar mais fácil. Então, vou começar com o retrocesso. Vou deixar uma partezinha para desvirar. E continuo costurando. Aqui na curva, gente, é só parar, gira o tecido, costura mais um pouquinho, gira. Vai fazendo assim. Sempre devagar que dá certo. Vai alinhar sempre aqui, ó. O pé calcador, ele tá alinhado com o meu tecido aqui. Ele tá passando aqui, ó. Beiradinha com beiradinha. Isso faz com que eu tenha uma noção de como está a minha costura, se está ficando torto, se não está, tá? Para essa orelha aqui, não precisam ficar preocupados com isso, não.
Então fiz em uma, agora eu vou fazer a mesma coisa na outra. Pronto, fiz. E agora, gente, a gente vai desvirar, né? Pra gente desvirar, ó. Coloca o dedinho lá dentro. Aí, se você tiver uma espátula, qualquer coisa pra te ajudar, uma caneta, até a tesoura, só não pode fazer com muita força pra não furar o tecido, mas devagarzinho, ó, dá certo. Essa parte que ficou aberta, a gente faz uma mini bainha. Fecha assim bonitinho. Pode colocar alfinetinho, que depois a gente vai passar um pesponto. Vamos fazer o mesmo na outra orelha. Gente, esse projetozinho aqui de maletinha, assim, ele é a base de muitas peças na costura criativa. De maleta, de mochila, de mala, tá? Então, assim, aprendam isso que vocês fazem qualquer uma dessas peças. Porque a base é a mesma. O que vai mudar é um bolso, é a padronagem, é um detalhe. Então, assim, todo mundo precisa entender como que é esse processo. Por isso que eu não gosto de ficar falando moldes. Ah, passa o molde. Claro que o do ovo tem que passar, porque o ovo é redondo, né? Já é mais complicado. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o processo para vocês fazerem na medida que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Pronto. Agora eu vou passar um pesponto, tá? Esse pesponto, pra gente fechar essa abertura aqui, a gente faz meio pé de máquina. Pra que a gente faz meio pé de máquina? Pra ficar a costura bem na beiradinha, fechar essa parte que está aberta. Então, a costura de meio pé de máquina é essa que a gente faz bem no cantinho. Aí, ó, pronto. Passei. Quem quiser passar a ferro, pode passar. Aqui eu não vou passar, não. Gente, de fazer também composê. Teve aluna que fez composê. Uma orelha de um tecido, de um lado de um tecido, do outro lado do outro. Fica super fofa. Pronto, finalizamos as orelhas aí. Vamos guardar um pouquinho. E agora a gente vai começar aqui passando o vivo. Eu estou usando plástico 0,30, como eu falei, pode usar qualquer plástico que vocês tiverem. O 0,20 também fica bom, diminui o custo. Vou achar o meio. Achei o meio, marquei o meio e agora a gente vai passar o vivo. Gente, para passar o vivo nós vamos usar o
pezinho de vivo. Vou mostrar aqui pra vocês. O pé de vivo é esse pezinho que tem a canaleta, né? Eu falo que é igual um trilho de trem que ele vai andar no altinho do vivo. Porque o vivo, ele não tem esse caninho. Então, o pezinho, para ele ficar nivelado na máquina, ele tem esse fundinho que ele vai andar aqui. Pode usar o pé de vivo de metal, pode usar o pé de vivo de plástico, é a mesma coisa, tem a canaleta. E pode usar o pé de zíper. O pé de zíper é esse fininho. Existe ele com a passagem da agulha para o lado direito e para o lado esquerdo. Sempre que a gente vai passar o vivo, a gente usa com a passagem da agulha para o lado esquerdo. Por quê? Porque quando a gente posiciona o vivo assim, a agulha ela tem que bater sempre bem pertinho do caninho, para o vivo ficar melhor assentado na peça, tá? Eu vou usar esse aqui, que é o pé para zíper, de teflon. O teflon, né, é um tipo de plástico que ele diminui o atrito da máquina, do peso da máquina aqui do calcador no plástico. Então, por isso que a gente aconselha a usar sempre o pé de teflon para fazer esses acabamentos. Pra gente começar qualquer vivo, gente, a gente sempre usa um retalhozinho. Tem a medida certa? Não, é um pedacinho. Esse aqui meu tá de 6 por 5. Por quê? Pra gente começar aqui, a gente vai posicionar esse retalhozinho aqui no meio, ó, vou virar pra cá. Lado direito, quando a gente fala lado direito, é o lado certo do material, encostando aqui no plástico, no lado certo do nosso plástico também. No caso, o plástico não tem um lado certo, né? Então, encostando no plástico. A gente posiciona assim. E aí, a gente vem com o vivo e vamos colocar o vivo aqui. Dessa forma. Dessa forma. Porque a gente vai começar a costura quando a gente estiver chegando novamente com o vivo aqui. O vivo ele vai encostar o outro ladinho dele. Ele encosta o outro lado dele aqui. E aí a gente tampa assim, ó. Faz o acabamento. Este é um acabamento para qualquer tipo de vivo que você for passar, tá? O vivo sempre ele tem a partezinha que é o caninho e essa partezinha mais baixa. Essa parte mais baixa que é a parte que a gente vai passar, que vai bater a agulha, então ela vai fazer o contorno aqui, ó. Quem faz o contorno aqui é essa parte lisinha, vai contornar direitinho o meu plástico. Quem não tiver habilidade de passar o vivo, gente, usa, coloca, posiciona o vivo aqui, coloca os clipes, pode passando ele todo de clipes, vai pondo clipes, ou então pega uma fita crepe, gruda esse negócio na fita crepe nele todo, mas não deixem de fazer, porque, gente, vivo é treino. Quanto mais a gente usa, pratica e treina, melhor a gente fica. Eu te falo quanto que vai usar de vivo, se não me engano é 55 centímetros para cada peça. Vou passar aqui e eu já meço. Então, gente, posiciona lá. E aqui a gente vai segurando o vivo para ele ficar beiradinha com beiradinha. Ele fica beiradinha com beiradinha do nosso plástico. É só fazer com calma, segura, assenta ele aqui, ó.
ele tá fazendo a curva junto com o meu plástico. Olha, eu tô segurando, ó, segura, posiciona, e aí ele não tem como sair errado, gente, porque a partir do momento que você tá segurando, que você tá fazendo devagar, ele vai, a agulha vai batendo, vai costurando e ele vai ficando no lugar. Claro que os primeiros podem ser que não saiam da forma que a gente gostaria, né? Quem tá fazendo pela primeira vez. Mas é tudo treino. Então você faz, vai fazendo aí na sua casa pra você treinar, pra você poder vender. Então, gente, quando eu chegar aqui, encostei no vivo aqui, a gente corta, ó. Aqui, como ele é redondo, eu vou segurar ele. A gente corta. Vou abaixar essa partezinha do sintético e continuo se costurando para fazer o acabamento. Então, ele fica assim. Ó. Aí, o que a gente faz aqui? A gente corta esse excesso redondinho aqui, acompanhando o nosso ovinho. Pronto. Ó. Tá vendo, ó? Fica beiradinha com beiradinha. Sempre o vivo aí na beiradinha. E a gente faz o mesmo no outro lado. Gente, esse vivo de plástico tem também de todas as cores. Quem não quiser comprar o vivo de plástico, quem tiver já o espaguete, usa o espaguete. Como é uma peça que vai vier, você pode fazer encapar o espaguete até com o próprio tecido da orelhinha. Aí você nem precisa preocupar com cor nem nada. Ou então, gente, faz o seguinte, vai comprar o vivo, compra só de uma cor, compra um neutro, tem branco, tem transparente. Não vai lá na loja e fica louca lá e compra todos os vivos. Ah, eu quero rosa, vermelho, azul, verde, amarelo, laranja, pra vender pra... Não façam isso. Fazendo assim, você gasta um dinheiro que você teria aí guardado para fazer outra coisa, para comprar outro tipo de material. Nossa, mas chega lá na loja e fala, nossa, mas o rosa é tão lindo, deixa o rosa. Você fica aí, numa próxima oportunidade eu te compro. Ele não vai ficar triste não, você deixa ele lá na loja. Escutem o que a Fernanda fala. A Fernanda é a pessoa mais econômica aqui que tem, gente. Eu não fico gastando dinheiro com material. Por mais lindo e sedutor que seja o mercado, eu tenho que valorizar meu bolso, senão a gente não ganha dinheiro. Então, gente, ó, agora é só cortar. Pronto, passamos aí. Não me empresta uma fita métrica? Vou olhar quanto que a gente gastou de vivo. No molde que eu enviei para todo mundo, tem a medida, tá? Ah, isso aí. Compra o transparente que vai com tudo. É isso mesmo, ó. 55 centímetros você faz. Tá? Tá dando mais ou menos um encontro aqui, 53. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Aqui em cima do nosso ovo, nós vamos prender a orelha centralizada aqui, ó. Pega o meiozinho,
Ainda com o pé de vivo aqui, nós vamos colocar a orelha aqui em cima e vamos costurar. Gente, é só uma costurinha para prender essa orelha aqui. Prende de um e prende no outro. Então, ó, orelhas presas, tá? Agora a gente vai passar para a parte do canal. Vamos colocar uma alça, né? Vamos fazer essa alcinha aqui. Essa alça, gente, eu usei aqui a alça chique, que é aquela alça de poliéster comprada pronta. E ela com 2,5 centímetros. Fernanda, não tem essa alça. Faz com a que você tem. Se tiver de 3, faz do próprio sintético, tá? Pode fazer da forma que você quiser. Aqui a minha tá com 29 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fitinha dupla face na pontinha. Porque essa fita de poliéster, gente, ela é uma fita que desfia. Por mais que a gente corta, queime as pontinhas, ela desfia, tá? Sempre queima com a chama aqui ó, do isqueiro com a parte azul, porque se sua fita for clara, ela não vai deixar a sua fita escura. Coloquei a fita dupla face aqui nas duas pontinhas, tirei e vou dobrar isso pra dentro, ó, pra gente fazer o acabamento da alça, pra depois essa alça não ficar desfiando. Então, ó, dobra, vê se elas estão dobradas iguais. A minha dobradinha aqui, dobrada, ela foi para 23 centímetros. Vou pegar o canal aqui, onde a gente vai colocar o zíper, né? Vou usar aqui o zíper branco. Esse zíper é um zíper de número 5. O que é isso? Número 5, número 3 é a largura do dentinho, 5 milímetros. Então, geralmente nas lojas a gente vê assim, zíper 5/6, é porque é de 5 a 6 milímetros, tá? E o cursor correspondente. Vou tirar meu pé de vivo aqui, que eu vou pôr o pé normal. Então, eu estou mudando pro pezinho, ó. Pezinho de teflon. Poderia passar o zíper com ele também? Pode, porque é o pé de zíper já, né? Não vai ter mania de mudar. Gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, o meu está com 43,5. Aqui eu dobrei, deixa eu ver quanto que eu dobrei aqui. Dobrei 2,5 centímetros. Essa luminária, gente, ela é lá da SM Shop. Tem a da Jack, essa aqui não é a da Jack, é uma paralela, mas eu comprei lá também. A minha da Jack estragou. A marca Yoki é Xing Ling. Eu comprei lá também. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, nós vamos colocar o zíper. Então, lado direito do zíper, encostando aqui no nosso lado direito do sintético. E vamos pegar o forro, lado direito do bagum, encostando aqui no lado direito do sintético. A gente faz esse sanduichinho e vamos passar numa costura. A medida do fole tá 43,5. Mas não fiquem presas a isso que eu vou explicar pra vocês, tá, gente? Eu cortei essa medida não
vocês terem ideia, não é a mesma dessa aqui, não. Eu vou explicar isso pra vocês, vou ensinar, porque vocês vão aprender e vocês não vão esquecer. Então aqui a gente passa uma costura pra gente prender o forro aqui no nosso sintético e o zíper. Então passei uma costura, agora o que eu faço? Eu vou abrir, passar o bagum aqui pro lado de trás pra gente rebater passando aqui um pé de máquina. Toda vez que a gente vai rebater, a gente tem que puxar bem esse forro. Porque se a gente deixa o forro meio solto, o que acontece? A gente pode rebater aqui o forro solto, ele vai ficar aqui, quando você for colocar o cursor, vai prender o cursor. Um pé de máquina ou historinha na beiradinha, da forma que você quiser, tá? Eu sempre faço um pé de máquina, mas se quiser fazer bem no cantinho, pode fazer. Aí, gente, isso aí é do gosto de cada um, porque o rebatido vai ser a mesma coisa, vai ficar igual. A proposta de rebater aqui é simplesmente para colocar o forro e o sintético no lugar dele, tá? Então eu rebati, ó, com um pé de máquina. Se quiser rebater mais aqui no cantinho, pode. Eu prefiro rebater sempre assim, ó. Isso aí é de cada um. Pronto, rebatido, gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a alça, tá? No centro desse canal. Então a gente vai dobrar ao meio. Faz um piquezinho. E toda vez que você tiver um canal aqui, você tem o zíper e tem a parte de sintético, o meio não é o meio do sintético, é o meio desse somatório sintético com o zíper, tá? Então o meu meio aqui da peça é o meio de tudo, não é só o meio do sintético, não. O que eu vou fazer aqui, gente? Como a minha alça é azul e eu estou costurando com linha clara, eu vou mudar a linha para azul marinho, porque eu sou dessas. Eu não gosto, eu acho que fica... Eu não gosto muito de pespontado de cores diferentes, tá? A medida o molde do ovo eu já disponibilizei lá no feed aqui do meu Instagram. Depois vocês vão lá e escrevem lá Páscoa 23, que eu envio para vocês, para quem não recebeu ainda. Vou mudar a linha aqui rapidão. Gente, se eu tivesse linha assim, ó, poderia ter linha de todas as cores que eu ia mudar. Que eu acho que fica mais elegante quando a gente faz. Por exemplo, vou costurar nessa alça aqui, ó. Costuro na mesma linha. Poderia, como eu tô fazendo uma live aqui, poderia costurar na cor clara mesmo, para vocês verem. Mas eu gosto de mostrar a forma que eu faço, tá? É 43. Ah, eu não falei a largura, né? Peraí que eu vou olhar. Gente, eu vou passar essas medidas pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Por 7, tá? 43,5 por 7. Aqui tem 7. Gente, pra gente colocar a alça, eu mudo toda hora. Eu tenho linha de todo... Ah, eu também gosto de mudar. Eu não gosto desse negócio tudo claro, não. Tudo só de uma pra todos. Gente, ó, vou cortar aqui mais um pedacinho
fita dupla face. Precisa colocar fita dupla face, Fernanda? Eu não tenho, não precisa. Por que eu coloco? Porque a fita dupla face é um facilitador, né? Ela te ajuda a posicionar no local certo para você, como é que fala? Facilitar a sua costura. Então marcamos já o meio. O meu aqui no sintético não marcou, vou marcar de novo. E agora a gente vai marcar o meio aqui também da união do sintético com o zíper. Aqui tá dando 8,5, então vai ser aqui. Então, gente, marquei aqui o meio com a canetinha e agora a gente vai posicionar essa alça como se fosse isso, tá? Eu já vou falar aqui pra vocês do meio pra cada lado quanto que a gente vai colocar. Ó, deixa eu ver quanto que eu coloquei isso aqui. 8. Gente, então, ó, do meio para um lado, a gente vai colocar 8 centímetros. Vou tirar a fita, coloco. E do meio, novamente, para o outro lado, também 8. Vou conferir aqui se ela tá certinha. Dessa forma, ó. Tá? Então aqui, do meio até aqui o final tem 8. E do meio aqui tem 8. Então daqui até aqui tem 16. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o forro do lado de baixo e vamos passar aqui uma costura. Pode ser um quadradinho com X. Estou usando a linha, então, a linha azul marinho para ficar na cor do meu material, da minha alcinha, né? Deixa eu tirar essa linha. Gente, é uma peça pequena, né? Então, assim, não precisa nem estruturar, nem nada, não precisa preocupar com isso, não. Fiz só um quadradinho, ó. Olha aqui o verso. E vou fazer o mesmo quadradinho aqui no outro lado. Como ele tá com a fita, fica fácil, porque aí não vai... Mesmo eu mexendo, não vai sair do lugar. Por isso que eu gosto de usar com a fita. A Lu... Aqui comigo, a Lu não usa fita pra nada. Ou ela põe, ela finca um alfinetinho, né, Lu? É. A Lu já não gosta de usar fita. Eu, principalmente para ensinar, eu gosto, porque eu acho que a fita ajuda demais. Pronto. Então, colocamos a alça aí, ó, no canal, tá? No meiozinho. Então, gente, deixa eu colocar o meu... Ó, vou só refilar esse bagulho aqui. Gente, então, alça colocada. Agora, o que a gente vai fazer? Vou colocar, já vou passar aqui o cursor.
Pode usar 2 cursores? Pode. Eu não vejo necessidade nessa peça de 2 cursores, não. Geralmente a gente usa 2 cursores em peças que tem uma abertura maior, sabe? Aqui eu não vejo necessidade. Passei o cursor, vou pegar aqui o freio. Pode costurar na máquina doméstica, não só pode, como deve. Faz na máquina doméstica. Hoje uma aluna mostrou fazendo na máquina doméstica dela. Ela ainda tem um pouco de dificuldade com vivo, ela prendeu ele todo com como é que chama? Com os clipes, deu super certo. Gente, o fundo aqui, o meu tá com 17,5, mas ele não vai ficar nessa medida, tá? Eu cortei ele maior. Até cortar o meu bagulho aqui na mesma medida, que a gente vai regular isso na peça agora. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui o nosso... Isso, gente, que a gente tá fazendo aqui, a agulha na máquina doméstica é igualzinho o número da agulha da industrial, 16 ou 18. Para costurar plástico e sintético é a agulha ideal. Gente, isso que a gente está fazendo aqui é uma modelagem. Estou mostrando para vocês como que a gente faz uma peça. Então eu cortei aqui esse fundo, ele tá com 9. Olha só, o fundo, sempre você pode deixar ele para cortar depois, quando você não tiver medida, que o fundo ele tem que ser a largura exata do nosso canal com o zíper aqui, ou do nosso fole com o zíper, tá? Então ele tem que ser essa largura. O que a gente vai fazer agora? Antes da gente colocar o fundo aqui, nós vamos pegar e vamos fazer uma simulação aqui no nosso espelho. Vou marcar o meio aqui da parte do zíper que eu não marquei. Vamos pegar aqui, ó, aqui em cima, lado direito e o lado direito da peça. Vamos colocar aqui o meio, com o meio bem em cima aqui da nossa orelha, que é onde a gente marcou o meio. E aí a gente vai colocar o clips, por quê? Pra gente ver aqui até onde que a gente quer que a nossa maleta abra. Porque, gente, esses projetos assim que tem um canal e um fundo, a gente que determina. Olha só, aqui eu deixei a minha peça abrindo até aqui. Eu poderia ter deixado abrir só até aqui, ela ficaria mais fechadinha. Então, isso, gente, isso serve para qualquer projeto. Peraí que eu vou pegar uma. Olha só, essa necessaire de telinha aqui, a base dela é a mesma coisa. Ela tem um canal de zíper, né? É o canal que o zíper tá no meio. E aqui o fundo dela. Eu quis que ela viesse até aqui. Então, ela só abre até aqui. Essa maleta aqui já é a mesma coisa. Ela tem todo um canal e eu quis que ela parasse aqui. Olha o tamanho aqui do fundo dela ou do freio dela. Então isso a gente que determina. Quando é maleta, a gente faz essa parte do fundo menor. Quando é necessaire, a gente já traz ela até aqui. Quando é mala, a gente também já faz menor para ter uma abertura maior. Então o processo é o mesmo, tá? O que vai mudar
é você determinar até onde que você quer que abra. Então aqui, por exemplo, ó, a minha orelha tá vindo até aqui embaixo, olha. Eu posso pôr então esse canal só aqui no fundinho? Posso. Ah, não, vou fazer um fundo aqui maior, que eu quero que ela abra só até aqui. Quero que ela abra só até aqui. O que eu vou fazer? Só cortar o fundo maior. É matemática, gente, matemática. Se você, esse canal todo, ele tem uma única medida, né? Se eu pegar a fita métrica aqui, ó, e der a volta, vou tirar a orelha aqui. Se eu pegar a fita métrica e colocar ela aqui em cima, der a volta nela toda, eu achei aqui 55, tá? Basta eu definir quanto que eu quero de canal, de abertura de zíper e de fundo. Ah, não, aqui, ó, vamos supor, aqui eu coloquei o fundo com, ele ficou com 13. Ah, não, eu quero que meu fundo abra até aqui, ó, quero que a necessaire pare de abrir aqui. Então, eu vou fazer o fundo nesse tamanho e vou diminuir o canal. E tudo, a soma de todos, tem que dar os 55. Então, assim, é matemática. Você que escolhe. Por isso que a gente precisa entender esse processo. Porque se você estiver fazendo uma maleta, vamos supor que na hora que você foi fechar, deu errado, o que você vai fazer? Nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo? Não. Você tem recursos. Ou você vai ter que aumentar ou diminuir o fundo, ou aumentar e diminuir o canal. Depende da proposta que você está fazendo para aquela peça, tá? Então aqui, ó. Então a minha tá vindo até aqui. Deixa eu cortar esse zíper aqui. Tá bom? Tá. Para essa maletinha eu quero que ela abra bastante, então tá bom. Então beleza, vamos colocar o fundo. Se eu colocar o fundo aqui, ó, claramente eu já sei que meu fundo tá passando, não tá? Ou seja, o meu fundo está maior, eu vou ter que cortar nele para ficar na medida que eu quero, já que eu não quero mexer no canal. Como eu cheguei nesse 55, é a circunferência dele todo aqui, né? Pego a fita métrica e meço do meizinho aqui, como que a gente faz. Sempre quando você for fazer uma peça do zero, vou fazer uma peça aqui, uma maleta do zero, você define o tamanho dos espelhos. Os espelhos são essas duas partes. Chama espelho por quê? Porque elas têm que ser idênticas, como se fosse o reflexo da outra, espelhadas. Então elas precisam ser iguais. Você definindo isso, depois você define o tamanho que você vai querer as aberturas, tá? Então vamos lá, gente. Fiz aqui, vou passar agora então, vou colocar primeiro um lado aqui, ó. Tá? Ele tá grande, né? A gente já viu que a gente vai ter que diminuir, mas nós vamos com cautela aqui, porque eu quero que todo mundo entenda o processo. Vou colocar o lado direito, encostando aqui no lado direito do meu tecido. E isso, gente, é uma regrinha, sempre é lado direito com lado direito, pra não ter dúvida, tá? E na parte de trás, o que eu vou fazer? Vou colocar o lado direito do meu forro, do bagum, encostando no lado direito do forro. E aqui eu vou fazer um pé de máquina. Eu vou ter que mudar a linha, porque eu tô com a linha escura. Ó, fizemos assim, não fizemos? O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá na peça. Vamos voltar novamente lá. Fernanda, mas precisa disso tudo? Gente, aqui eu tô ensinando como que você faz uma modelagem, tá? Por isso que tá sendo assim, esse passo a passo. Que se você for pegar já as medidas prontas, você já pode fechar de uma vez. A gente coloca e vamos grampeando novamente.
Porque você entendendo isso que eu tô te explicando aqui, você faz qualquer um desses projetos. Faz maleta, faz necessaire, faz mochila, faz organizador de mala, faz tudo que você quiser na medida que você quiser. Aí, o que vai mudar são os detalhes, um bolso, uma alça, né? Ó, então estou colocando aqui grampinho. E esse grampinho aqui, ele vai chegar lá na parte do canal. O meu aqui tá um pouquinho maior. O que vai acontecer, gente? Sempre esse encontro aqui, ele tem que ser de um pé de máquina. Que eu falo um dedinho, ó. Um vai transpor o outro aqui, um dedo só. Então, eu vou ter que cortar aqui do meu material, ó, essa parte do meu fundo. Por quê? Porque é só um dedinho que passa aqui para ele poder encaixar certinho. Então a gente vem aqui e corta. E aí, nesse caso, eu já posso passar medidas para vocês. Mas o que acontece com esse negócio de passar a medida quando você não sabe o processo? Se você usar o pezinho de máquina um pouquinho mais fino que o meu, vai dar diferença. Se você usar ele mais grosso que o meu, vai dar diferença. Se você, quando fizer a curva aqui, entrar um pouco a mais que a minha, vai dar diferença. Por isso que muitas vezes vocês pegam umas medidas prontas e aí não conseguem fazer. Por quê? Um pezinho diferente dá um volume para mais ou para menos no seu projeto. Aí, como você não entende o processo, você agarra e não consegue fazer. Por isso que a gente tem que entender todo o processo. Então aqui, gente, ó, vou cortar essa parte que eu marquei aqui a mais. Então aqui, o que ficou? O meu fundo tá ficando com... O meu fundo aqui ficou com 12,5 e o meu canal ficou com 43,5. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Vou pegar o fundo, lado direito, vou encostar aqui no meu canal, no lado direito, que a gente vai fechar esse canal formando um anel. Encostei lado direito com lado direito, deixei o meu bagulho aqui. O meu forro tá aqui. Vou passar uma costura. E vou pegar agora o outro lado e vou levar ele lá pro outro lado. A gente pode enrolar lado direito do bagulho, encostando aqui no lado direito do outro lado. E agora a gente desvira isso. Pronto. Desviramos. Vamos fazer mais uma conferência. O que a gente vai fazer? Antes da gente fechar todo esse canal, a gente pode ir lá na peça e medir novamente. Por quê? Se tiver grande, a gente faz qualquer ajuste antes da costura final. Pega mais uma vez, coloca lá e vamos ver. Ficou 12,5 o freio e 43,5 o canal. E aí agora, gente, é encaixar ele aqui pra gente ver se tá tudo certinho. Se tiver, a gente já pode fechar.
Senão, não está nada perdido. A gente tem recursos ainda pra gente ajustar. Então, ó, o meu aqui, eu cheguei, ele tá todo ok, ó. Ele encaixou certinho, não tem nada sobrando, tá vendo? Todo certinho. Se tivesse ficado maior ou menor, gente, como eu não passei a costura final ainda, haveria recursos. O que que eu ia fazer? Ia ajustar isso. Eu ia desmanchar essa costura aqui e apertar um pouquinho para diminuir isso. Como tá tudo ok, eu já posso fechar. O fechar é só fazer uma costurinha de segurança aqui e na parte de baixo para prender o forro com o tecido principal, como a palavra diz, segurança. Para quê? Para não ficar saindo do lugar na hora que a gente for fazer o ajuste na peça final. Então é só uma costurinha. Pera aí que eu vou mudar a linha. Esse plástico é o plástico cristal 030, mas você pode fazer com qualquer plástico cristal 020, 030, 040, translúcido, coloridos. Então, gente, aqui eu só vou fechar aqui. Essa costura aqui embaixo, então, gente, é só uma costura de segurança para isso não ficar abrindo, tá? Aqui, ó, eu costurei aqui embaixo e agora eu vou refilar esses excessos de bagulho para ficar tudo bonitinho. Gente, ó, eu combinei com as alunas que toda aula de quarta-feira do Bowl Box na prática, a gente vai ter elas na plataforma, tá? Pra vocês, aí eu vou fazer o PDF certinho, pra vocês terem, não precisarem ficar procurando no feed. Então vai estar tudo lá de forma organizada pra vocês. Não é aula que conta das 2 aulas mensais, não. Todo mês tem aulas mensais e tem as aulas agora das quartas-feiras. Então, gente, aqui, ó, a gente pode ou não rebater esse canal, tá? Da forma que quiser aqui, o fundo. Vou agora marcar o meio. Ó, a gente marca o meio, é costurinha com costurinha. Marca um piquezinho de um lado, costurinha com costurinha. Pique no outro lado. Tirar a linha em excesso aqui. E embaixo a mesma coisa, ó, costurinha com costurinha e puxa. Pronto, vamos voltar lá pro nosso espelho. E agora, gente, sempre, ó, quando for pôr o espelho, a gente tem que lembrar o quê? O zíper tá pra cima, né? Então, o zíper é lá na orelha. Pra não colocar de cabeça pra baixo aqui, ó. E a abertura ficar embaixo, né? E o freio em cima. Então, o zíper lá em cima na orelha do coelhinho. Obrigada, Márcia! Gente, então vamos colocar novamente, ó. Clipa tudo. Aí, gente, com a prática, você vai ver que você vai pulando essas etapas, sabe? Não vai precisar toda hora ficar clipando essas coisas que você já vai pegando uma prática. Mas quando a gente ainda não tem a prática, o que custa? Dessa forma, você evita retrabalho, né? De fazer errado e ter que fazer
desmanchar, fazer tudo de novo. Então, gente, ó, aqui como que tá a situação? Lado direito da peça, encostando aqui, ó, no lado direito, tá? Tudo que é lado direito, orelha, tudo pra dentro, tá? Vai entrar pra plataforma, Amanda. Agora a gente vai costurar. Vamos passar aqui a nossa costura. Vou mudar novamente o meu pezinho pro pé de vivo. E ó, pra quem não é minha aluna ainda, quer ser e fala que tá sem dinheiro. Então eu vou deixar essa aula pra vocês. Vou pedir pra minha equipe deixar essa aula pra vocês lá no YouTube, pra vocês venderem até a Páscoa. Vocês têm 30 dias pra vender muito. A orelhinha é de tecido. É, uma orelhinha de tecido. Então vamos lá, gente. Vamos passar aqui. A gente deixa o volume da peça pra cima, pra gente ter uma visão de um todo. Vamos colocar aqui, ver se tá tudo certinho, se a orelha não tá lá pra dentro, se tá costurando a orelha. E aí a gente começa a costurar. Sempre devagar, quando tá passando vivo. Pode usar, por exemplo, uma pinça. Eu gosto de usar a pinça, porque o zíper em peças, em áreas redondas, né? Em curvas, a tendência dele é enrolar. Então você vai ajudando, você vai segurando aqui com a pinça ou com a pontinha da tesoura, né? Cada um faz da forma que quiser, que ajuda. Então, gente, ó, deixei todo o volume da peça aqui em cima. Ô, Lu, esqueci de pegar o viés branco. Você pega pra mim, por favor? Obrigada, amiga. Então chegou aqui no finalzinho, onde que a gente começou, a gente para. Então, tá assim. Aí aqui, gente, a gente já vai vendo que vai dando forma pro nosso ovinho. Peraí que o meu aqui saiu, ó. Deixa eu consertar ele aqui. Cadê o meu saiu aqui? Eu nem vi. Deixa eu ver se isso vai me prejudicar. Vou virar aqui, gente. Gente, mas essa sofrência aí do vivo é prática. Tem aluna minha, eu procuro, a Márcia é uma que tá aí. Eu procuro fazer projetos sem vivo, aí as danadas, nossa, a gente ama vivo e mete vivo em tudo. Então isso é prática. Ó, tá começando a tomar forma. Aí, gente, aqui dentro, antes da gente colocar o viés, realmente ele não fica bonito, não. Vou mostrar aqui pra vocês, que fica as costuras, né? Olha aqui. De ninguém fica bonito. As costuras estão todas aí, aparentes. O viés, aqui, ó, o excesso da orelha, eu vou até cortar. O viés, ele serve para tampar isso. O viés é o quê? É um acabamento para esconder as junções das peças, né? A gente vai com o viés, a gente vai esconder toda essa costura. E se você for ver aqui, ó, fica feio. Aí a partir do momento que vem um viésinho, ó, a
partir do momento que você vem e passa o viés ele faz o acabamento e esconde isso. Então, essa é a função do viés. Então, quando a gente tá fazendo, você fala assim, nossa, esse negócio tá ficando feio, essa costura tá isso, tá aqui. Mas depois ela vai ficar bonitinha. A minha aqui, eu vou soltar um pouquinho, porque ela andou o meu zíper aqui, ó. Tá vendo? Como ele saiu bastante aqui. Isso não pode. Então, vou arrumar ele só um pedacinho aqui. Então, gente, é isso. Para passar ao vivo, prende ele, vai prendendo ele com clipes, prende ele com fita crepe, doma ele. A nossa função é a gente domar os tecidos, o zíper. E outra coisa, fez errado, ficou errado, desmancha, faz de novo, tá? Na máquina doméstica, para passar o viés, eu gosto de passar com o pé de vivo mesmo, desse aqui, ó. Na máquina doméstica, eu prefiro usar especificamente o pé de vivo de metal. Eu nem tenho para máquina doméstica o de teflon, para vivo, tá, gente? Pronto, então agora, gente, o que a gente vai fazer? Passar o viés. Aí, gente, se você tá fazendo a peça toda no azul, né? Costurou com azul e tal, vai passar o viés branco, pelo amor de Deus, troca a linha pra branco. Porque o viés, muitas vezes, a costura não fica retinha e é a coisa mais feia que tem. Você vê um acabamento lá no viés branco costurado com linha toda escura de cor, né? Vermelha, azul, o que for, aparecendo um negócio tudo feio. Então, linha na cor do viés, tá? Vou colocar aqui, a minha tá até pérola, eu deveria até mudar pra branca. Engata, a gente, ó, o viés, esse aqui é o viés Boneon, é um viés maleável, que a trama dele são esses risquinhos. É assim, ó, ela fica deitadinha aqui quando ele tá deitado e em pé quando ele tá em pé, né? Então, pensa assim, ele é deitado no horizontal, é mais fácil dele fazer uma curva do que se ele fosse com a trama em pezinha. Então, a gente vai colocar, ele tem um leve vinco no meio, é bem de leve. A gente vai encaixar ele aqui na nossa peça e vamos fazer o acabamento. A mesma coisa, passar a costura com o pé de vivo. Ó, eu vou... Melhor. Não sei se melhor. Gente, o viés é uma peça toda de curva. O que eu tenho que fazer? A gente dá uma leve esticadinha, é uma seguradinha no viés, para esse viés encaixar na peça. Então, esse viés encaixa. Então, aqui, ó. E minha outra mão que vai girando a peça devagarzinho pra mim, me ajudando a fazer essas curvas. E, gente, é só isso, ir devagar, paciência. Às vezes o primeiro não vai ficar bom, o segundo também não, aí já no terceiro já começa a melhorar, tá? É assim mesmo. Eu sempre falo, viés é uma coisa que você tem que treinar todos os dias. Mesmo que se você não estiver fazendo uma peça com viés, tira lá, sei lá, 20 minutos do seu dia de costura e treina as suas maiores dificuldades. Se é viés, se é ao vivo. Pra gente finalizar, a gente corta o viés
É um acabamento normal. Dobra e encaixa ele para ele não desfiar, que o viés desfia. Ó, então ele ficou assim. Aí aqui a gente pega o isqueiro e queima essas linhazinhas. Ó. Então passei o viés nele todo. E agora, gente, é só a gente fazer o outro lado. Vamos pegar aqui o espelho, lado direito, onde que tá a orelha, a gente vai colocar pra dentro. E o mesmo processo, ó. Colocar o clips cuidadosamente. Pode fazer o canal mais estreito. Eu fiz aqui com 7, mas pode ser feito na largura aqui que você quiser. Eu fiz com 7, ficou assim, ó. Para uma caixa de chocolate é muito, tá? Aí eu até dei a sugestão, quem for fazer nessa medida, usar tipo um papel celofane transparente assim embaixo para colocar os bombonzinhos flutuando. Ó, gente, clipei e agora eu vou fazer a mesma coisa. Deixo o volume pra cima e vou colocar aqui na máquina. Ó, a gente que tem que domar o nosso material. Então a gente vai colocar se quiser abrir a parte de cima aqui também, pode abrir. Se acha que facilita. Gente, a gente tem que fazer o seguinte, o que for mais fácil pra gente. Não quer dizer que pra mim, já que eu faço assim, pra você vai ser também não. Por isso que a gente tem que fazer pra treinar. Eu dei como sugestão de venda de 25 a 35 reais. Essa peça de hoje aqui a gente gasta 6 reais pra fazer ela. E essa aqui a gente gasta 4 reais. Sem canal 4 e com canal 6, tá? Pra vender sem o bombom. Quem perdeu a live, dá uma assistida depois no início da live, que eu vou deixar gravada, que eu falei sobre isso. Com 1 metro de plástico faz 20 ovinhos desse. Ô, gente, hello my friend, Luiz, diretamente da Nova Zelândia. Olha como que eu tô importante hoje, gente. Um amigão meu tá lá na Nova Zelândia e entrou na minha live. Tá muito chique esse rapaz. Ó, então passei todo aqui. Todo costuradinho. E aí agora, gente, é fazer o quê? Passar o viés pra fazer o acabamento. Ó, se aqui, ó, a orelhinha ficou um pouquinho pra fora, ó, a gente tira. Por que a gente tem que tirar isso antes de passar o viés? Porque o viés, ele tem uma determinada profundidade, né? Se ele tiver excesso, ele não vai encaixar. Então, por isso que a gente faz assim. Vou colocar aqui, novamente, vamos. Eu não coloquei, não sei se vocês perceberam, gente, eu não coloquei o viés bem do fundinho. Eu tô começando ele mais do canto.
Por quê? Porque no fundo já tem o acabamento para não ficar muito grosso, tá? Ó, hoje eu vim sem make, meu filtro saiu, vocês não assustam não. Então, gente, eu coloquei o viés mais, o início e o final dele mais do ladinho, para não sobrepor muitas camadas e ficar grosso. Então, não coloquei no fundo. Aqui, gente, tô chegando novamente no final. O que eu vou fazer? Corta o viés, dobra, não sei se tá dando para vocês verem. Corta, dobra e encaixa. Ó, prontinho. Viés passadinho. Vou arrumar o meu aqui que não ficou bonitinho. Gente, hoje mesmo eu deixei um Reels lá falando sobre... Ah, não deixei não. Falei hoje sobre produção em série. Mas acabamento, gente, é tudo. Quando não ficar legal, desmancha, faz de novo. É melhor você ter esse trabalho, um retrabalho, do que você entregar uma peça mal acabada para o seu cliente. Ó a diferença quando põe o filtro. Hoje nem make eu não passei. Gente, então agora, ó, é só a gente desvirar. A gente desvira com cuidado. Depois que a gente desvirar, gente, a gente tem que organizar essa peça para ela ficar arrumadinha, né? Desvirou, fez a mágica e pronto. Não, a gente tem que vir, tem que assentar o vivo no lugar, tudo certinho, tá? Porque senão a peça fica toda assim. Basta a gente vir e organizar todos os cantinhos aqui. A gente dá uma modelada no... Eu procurando dois coisas. Agora, ó, passa a orelha por debaixo aqui da alcinha e dá um lacinho, um nozinho, o que vocês quiserem. O canal é de sintético. Gente, ó, todo fiozinho queima, tá? Vou colocar os bombons aqui. O que vocês acharam? Acharam difícil? Não tá difícil não, né? Olha, gente, que fofo. Então, gente, ó, arruma assim, ó, arruma o vivo, tá? Pra ele ficar bonitão. Cabe a gente arrumar isso. Coloquei os bombons. Olha aí. Que fofura. Ó. Eu gosto de deixar ele assim, como se fosse um lacinho mesmo. E aí, gente, usem aí a criatividade, façam com diversos tecidos. Pode fazer ela bem coloridinha. Aqui eu fiz ela num
um composê, né? Usando branquinho, azul. Mas vocês podem fazer ela todas coloridinha. Pode colocar vivo de uma cor, canal de outra. Pensa que é uma época Páscoa, alegre, né? Usar tons de laranjas, verde. Olha que lindeza. Olha como que fica. Cabe brinquedo, então cabe brinquedo, cabe uma caixa de bombom é até pouco, pode colocar mais. Essa aqui minha tem uma caixa, tá? Uma caixa menos 2 bombons, que eu comi um e a Lu comeu um. Né, Lu? É. Olha, gente, que lindeza que fica. Pra dar pros professores, pra dar pros amigos, para criança que não come chocolate, para fazer uma embalagem para colocar um presente. Teve uma aluna minha que me falou que vai colocar um Lego pro filho dela. É isso. No silicone fica lindo também. Isso mesmo, Sidoca. O canal só pode ser com sintético? Não, pode ser feito também com um nylon resinado, com nylon 600. Você pode fazer, por exemplo, se você quiser fazer de tricoline, pode ser feito, porém você tem que dar uma estrutura para ele, né? Que o paninho aqui, sem estrutura, ele não aguenta, mas você pode colocar estrutura e fazer também. É isso, gente. Obrigada a todas pela presença. Quarta-feira a gente tem mais uma aula. Quarta-feira espero vocês aqui às 15 horas, tá? Vamos fazer uma aula. Falei que eu tô pensando em fazer uma lancheira térmica. Vamos ver se vai ser ela mesma. Aí depois eu divulgo pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam, me marquem, me mandem foto que eu quero ver. Esse sintético aqui é 0,8, mas você pode fazer no 0,9 também. Obrigada, Sidoca. Obrigada, meninas. Nylon linho precisa estruturar? Não, precisa não. É muito pequenininha a peça, Amanda. Aqui, ó, gente, o ovinho, ele tem 20 centímetros, tá? A altura dele aqui tem 20. Deixa eu ver no final dele aqui. O molde que a gente corta. Aqui ele tá ficando com 18. 18 centímetros que ele fica depois de pronto. E aqui a largura dele aqui na base tá dando mais ou menos aqui, ó. Tá dando 15 centímetros. Então no linho dublado não precisa estruturar não, que aguenta. Gente, façam com retalhinhos de material que vocês tenham em casa. As orelhinhas e tudo. Não tem a alça aqui para fazer de 2,5? Pode fazer do próprio sintético, tá? Usem o material que vocês tiverem. É isso, gente. Muito obrigada e até quarta, hein? Espero vocês aqui no mesmo horário, às 15 horas, para mais uma aula comigo. Um beijo. Obrigada, meninas. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês. Viu? Muito obrigada pela presença. Beijo!